Graça e paz, irmãs! Chegamos agora ao nosso terceiro vídeo sobre o estudo da oração. E o tema do nosso terceiro vídeo é: o que acontece quando eu oro? Nós vimos uma introdução, nós vimos a necessidade que temos de orar, um pouco sobre como orar. E hoje, no nosso terceiro vídeo, nós vamos ver sobre o que acontece quando eu oro. Eu acredito que você já viu o vídeo 1, o vídeo 2 e agora você chega ao terceiro vídeo. E nós vamos nos basear no livro de Daniel. É um texto bastante conhecido, eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar muito longo, mas aí você vai lá e dá uma olhadinha no capítulo 10 do livro de Daniel. Nós vamos ficar com o versículo 12. Na verdade, vamos começar no 11, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Vamos ver juntas aqui? Dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia e volta para a gente continuar, tá bom? Vamos lá. Daniel 10 e o versículo 12. Perdão, vamos começar do 11. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Isso era um anjo que estava falando com Daniel. E falando ele comigo ainda, levantei-me tremendo. Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Que palavras eram essas? A oração de Daniel. Vamos esticar um pouquinho, vamos no 13, só a primeira parte. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja bem, a primeira coisa que a gente vai tirar daqui dessa lição de Daniel é o que acontece quando eu oro. Veja, o anjo veio em resposta à oração de Daniel. Mas ele diz o que a Daniel? Olha, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, que eu vim para trazer a resposta para você. Mas no meio do caminho, eu estou agora parafraseando, usando palavras mais fáceis para a gente entender. No meio do caminho, Daniel, eu fui detido pelo rei da Pérsia. Esse rei da Pérsia, ele está aqui simbolizando entidades espirituais. O anjo foi retido por outros anjos caídos, né, do reino do maligno, que o impediram de vir. Então, veja bem, o que é que acontece quando eu oro? Quando eu oro, eu começo a atrair poder de Deus para a minha causa, modificando assim o mundo espiritual que está à minha volta. Quando Daniel ora, aquela oração move o mundo espiritual no sentido de que Deus mandou o anjo. Daniel não orou ao anjo, hein? Daniel orou a Deus. Deus mandou o anjo. E o anjo teve que travar uma luta espiritual, uma luta com demônios, para que ele pudesse chegar até Daniel e fazer ali na vida de Daniel o que Deus determinou que ele fizesse. Então nós temos que entender, a Bíblia diz o quê? Que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. Não é verdade? Está lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 12. Explica pra gente qual é a nossa grande batalha. A nossa grande batalha, ela é
espiritual. Por isso que nós precisamos de oração. Porque a oração é que vai fazer com que o sobrenatural se mova. Enquanto Daniel orou, o anjo foi enviado e o anjo estava em batalha e Daniel continuava orando, porque enquanto Daniel orava, poder era liberado no céu para a causa do anjo que Deus havia enviado para abençoar Daniel. Então, quando você está com um propósito de oração, é preciso entender. Eu e você, minha querida e preciosa irmã, nós precisamos entender que quando nós estamos num propósito de oração, não estamos orando contra aquela pessoa que nos persegue, nós não estamos lutando contra aquele que nos traiu, que nos injustiçou, nós estamos lutando contra forças espirituais que estão atrás dessas pessoas, influenciando-as para agirem contra nós. Não é que as pessoas são inocentes, mas a nossa oração vai mover o mundo espiritual. Satanás e seus demônios, eles procuram pessoas que tenham essa vulnerabilidade, essas brechas onde elas possam entrar. Então, quando eu oro, o mundo sobrenatural se move. Depois de ouvir isso, você não vai mais querer ficar sem orar. Queridas irmãs, enquanto nós estamos aqui, você aí assistindo ao vídeo, eu nesse momento gravando o vídeo, você imagina que aqui, nesse espaço que nós não conseguimos ver, sobre as nossas cabeças, guerras espirituais estão acontecendo, batalhas estão sendo travadas e a nossa oração é combustível para essa batalha. Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a sua oração foi ouvida. E por que Daniel continua orando? Leia o capítulo 10. Volte desde o versículo 1 e leia todo o capítulo. E veja que Daniel estava orando, foram 3 semanas. A bênção tinha sido liberada no primeiro dia, mas ele precisava continuar orando para que as batalhas e as resistências espirituais fossem vencidas. Porque Deus escolheu, lembra que a gente viu isso no vídeo anterior? Deus escolheu que nós, por meio da oração, participássemos da regência do mundo, do governo do mundo de Deus. Deus quer agir nesse mundo por meio das nossas orações. Se Daniel tivesse parado de orar, provavelmente o anjo não venceria a batalha e não chegaria até ele. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Existe um reino espiritual. Existe um reino espiritual, existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. Existe o reino das trevas que luta o tempo todo para tentar nos destruir. Outro versículo para você e eu entendermos, registrarmos, não esquecermos mais e não pararmos de orar, está lá no livro de Êxodo, né? Lá no comecinho da Bíblia, você vai lá no livro de Êxodo e pega o capítulo 17 de Êxodo. E nós vamos ver aqui um texto bastante interessante que está lá. Deixa eu achar aqui o versículo, me perdoem que eu não marquei, mas eu sei que está aqui. Vamos lá. Em Êxodo, no capítulo 17, vamos lá no verso 11 e 12 nós vamos ler. E acontecia que quando Moisés levantava as suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs, e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Tremendo esse texto. O povo de Israel lutava contra Amaleque, o inimigo de Israel. E Moisés estava ali, Josué na batalha, Moisés ali orando, levantando as mãos. Mas
a Bíblia diz que as mãos eram pesadas. Então ele cansava, essa é a verdade, né? A luta já deveria estar durando um tempo e Moisés cansava. Então ele parava as mãos para descansar. Mas cada vez que Moisés parava as mãos para descansar, então a oração enfraquecia e o povo começava a perder. Então eles entenderam isso rapidamente. Para que Moisés continuasse abençoando, eles colocaram ali uma pedra para ele sentar. E ali a Bíblia diz que um de um lado, não é? Arão de um lado, Hur de outro lado, seguravam as mãos de Moisés para que elas continuassem ali na posição de abençoar o povo, para que a batalha fosse ganha. Então veja bem, aqui existe um grande ensinamento espiritual para nós. Quando nós paramos de orar, nós começamos a perder a batalha. Deu para entender? Se nós paramos de orar, como Moisés estava ali abençoando, somos nós. Se nós pararmos de orar, nós começamos a perder a batalha. A oração, ela tem a capacidade de atrair poder de Deus para a terra. Quando eu oro, como é que eu posso dizer? Eu provoco o mundo espiritual. Quando eu oro, eu tenho a possibilidade de receber resposta de Deus. E eu queria que a gente pensasse mais uma coisa. Essas respostas que nós recebemos, esse efeito que a oração tem, é para o nosso benefício. Todo esse ensinamento de Deus sobre oração, Jesus vem, tem uma vida de oração que chama atenção. A gente já viu isso lá no vídeo. Se você não viu os outros vídeos, veja. E tudo isso que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, no seu amor por nós, Ele nos diz para orar, porque isso é para o nosso bem. Deus não será mais Deus nem menos Deus se eu não orar, mas eu serei menos abençoada se eu não orar. Meus filhos serão menos abençoados se eu não orar. Meu lar deixará de receber bênçãos se eu não orar, porque há coisas que só vão acontecer mediante a nossa oração. Deu para entender? Eu achei tremendo esse ensinamento nesses dois textos bíblicos que nós pegamos hoje. Daniel, mostrando toda a questão espiritual que acontece quando eu oro, e Moisés, que através da oração trouxe vitória para o povo de Israel. A oração, ela é uma arma muito, muito poderosa nas nossas mãos. Se você pensar assim, mas eu já orei tanto e ainda não vi as coisas modificadas, não vi que nada aconteceu ainda, eu quero dizer a você que com toda certeza, se você está orando e as coisas ainda não estão resolvidas, se você não estivesse orando, você já teria sido engolido por essa situação. Se nós não orarmos, nós vamos virar janta do diabo. O mundo espiritual não é brincadeira. É sério. Vida de oração é coisa séria. Aprofunde-se na palavra de Deus e ore. Como você conseguir orar? Comece com poucos minutos, com poucas palavras. Ore uma canção, ore um salmo, mas mantenha este canal de comunicação com Deus sempre aberto e sempre atuante. O que é que acontece quando eu oro? Eu venço em nome de Jesus Cristo. Quando eu oro, eu atraio o poder de Deus para a minha causa, para a minha situação, porque o poder da oração está em quem a responde e não em quem a faz. Alguém me disse já, mais de uma vez eu já ouvi isso, eu não sei orar como você ora, Andréa. Ora, você não precisa. Você não precisa orar como eu, você não precisa orar como
A outra irmã que você admira aí, que ora tanto tempo, você não precisa orar como ninguém. Você só precisa orar. Porque o poder da oração está em quem responde à oração e não em quem faz a oração. Não há poder em mim, não há poder no pastor, há poder em Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque todo poder, toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos usando esse poder, da prerrogativa desse poder que Jesus deixou para que nós usássemos. Amém? Espero que você tenha sido edificada com esse estudo e que a sua vida de oração, ela esteja engrenada ou engrenando. Já fez seu caderninho de oração? Uma cadernetazinha, uma agendazinha que já preparou? Ora, minha irmã. Ora que a vitória chega. Ora que a oração te leva mais para perto de Deus. Através da oração você vai criando intimidade com Deus, você vai conversar com Deus. Que coisa fantástica! Poder conversar com Deus. Eu deixo aqui o meu desejo que você esteja bastante despertada para a oração nesse terceiro vídeo e que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo vá remexendo. Esses estudos são apenas pinceladas, nós não temos como nos aprofundar nesse estudo, mas são pinceladas para que você possa decolar na sua vida de oração. Que o Senhor Todo-Poderoso te guarde, te proteja, te ilumine. Um beijo no teu coração. Fica na paz de Jesus.